Olá, meu amigo, minha amiga, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico e o nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje estamos estudando o capítulo 17. Já vimos que o capítulo 17, todo ele é uma oração que Jesus faz, dividida em 3 partes. Na primeira parte, ele pede por si mesmo, na segunda, pede pelos discípulos, na terceira, pede pela humanidade. Então, nós vamos analisar hoje os versículos de 15 a 19. Esse trecho integra a segunda parte da oração, em que Jesus pede pelos discípulos. Acompanhe conosco esse estudo. O texto bíblico diz o seguinte: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, esse trecho tem tantos comentários de Emmanuel que nós vamos buscar entendê-lo pela palavra do amoroso benfeitor, pela psicografia de Chico Xavier. Por exemplo, no Caminho, Verdade e Vida, lição 30, ele comenta o versículo 15, não os tires do mundo, mas os livres do mal. Então ele diz assim: nos centros religiosos há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz, nem no amor, senão em planos diferentes da terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamos-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Olha que bonita essa interpretação. E depois, em Fonte Viva, na lição 162, chamada Dentro da Luta, Emmanuel vai analisar esse mesmo versículo, mas de um ponto de vista ligeiramente diferente. Ele diz assim: não peças o afastamento de tua dor, roga forças para suportá-la com serenidade e heroísmo, a fim de que lhe não percas as vantagens do contato. Não solicites o desaparecimento das pedras do teu caminho. Insiste na recepção de pensamentos que te ajudem a aproveitá-las. Não exiges a expulsão do adversário. Pede recursos para a elevação de ti mesmo, a fim de que lhe transformes os sentimentos. Não supliques a extinção das dificuldades. Procura meios de superá-las, assimilando-lhes lições. Nada existe sem razão de ser. A sabedoria do Senhor não deixa margem à inutilidade. O sofrimento tem sua função preciosa nos planos da alma.
tanto quanto a tempestade tem o seu lugar importante na economia da natureza física. A árvore, desde o nascimento, cresce e produz, vencendo resistências. O corpo da criatura se desenvolve entre perigos de variada espécie. Aceitemos o nosso dia de serviço onde e como determine a vontade sábia do Senhor. Apresentando os discípulos ao Pai Celestial, disse o Mestre: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A terra tem sua missão e sua grandeza. Libertemo-nos do mal que opera em nós próprios e receber-lhe-emos o amparo sublime, convertendo-nos junto dela em agentes vivos do abençoado reino de Deus. Então, agora mais assim, significativo ainda, nós vamos encontrar: santifica-os na tua verdade, que é o versículo 16. O Emmanuel vai comentar isso num texto que está tanto no Reformador de Maio de 1969, quanto no livro Segue-me, chamado O Servo do Senhor. Eles não são do mundo, como também eu não sou, como disse Jesus. E Emmanuel comenta: o servo do Senhor é claramente conhecido na seara ativa do Senhor, mas se aspiramos a caracterizá-lo no mundo, é fácil reconhecer-lhe a presença em seus traços essenciais. Vive no mundo sem agarrar-se ao mundo, age sem apego, ilumina sem alarde, convence trabalhando, atravessa o tumulto construindo em silêncio. Injuriado, esquece, advertido, aproveita. Considera o passado apontando o futuro, renova sem crítica, perdoa sem jactância, sofre sem queixa, carrega fardos pesados sem pretensão de virtude, socorre espontaneamente, fala edificando, eleva-se elevando os outros, colabora olvidando a si mesmo em louvor do interesse geral. Espera fazendo o melhor que pode, corrige abençoando, educa amparando sempre. Em suma, quem se dedica ao Senhor entrega-se-lhe ao bendito poder como é, onde está, com o que tem e com quem convive, e persevera na execução incessante da obra do Senhor, sem perguntar como, onde, quanto ou com quem deve trabalhar para realmente servir. Fica bem clara essa mensagem de Emmanuel. Já o versículo 17, ele vai comentar em Fonte Viva, na lição 139. Nessa lição, ele fala: não podemos esquecer que, em se dirigindo ao Pai nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias, facilidades para os continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo situasse os amigos em palácios encantados de prazer, nem os ilhasse em privilégios particularistas. Ao invés disso, suplicou ao Pai para que os santificasse na condição humana. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de elementos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos. Na terra, quase sempre o dever e a responsabilidade parecem esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixaria órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes, contudo, não lhes faltaria sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções,
mas não lhes seriam negados a esperança e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana, todavia os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo, no entanto, suas dores abasteceriam os celeiros de graça e de consolação para os aflitos. Muitas vezes, participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres para serem dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos sob cânticos de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes, tolerariam sarcasmos em honroso serviço da verdade. Perseguidos e torturados, representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos sofredores e humilhados no campo carnal, marchariam assinalados por luz imperecível. Escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição, coroados de glória. Efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da terra. Todavia, para eles, repete o Mestre em todos os tempos as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Veja que lição maravilhosa. Ainda temos aqui a colaboração de Emmanuel no texto Médiuns de Toda Parte, que é uma publicação que está no Livro da Esperança e também Reformador de julho de 63, que são aspectos dessa mesma prece que Jesus faz a Deus pelos seus discípulos. E por fim, no livro Pão Nosso, na lição 180, ele fala de crença e prosseguimento, crê e segue. Quando Jesus diz no versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Então, os discípulos de Jesus são enviados ao mundo, assim como Jesus veio enviado de Deus. E não nos cabe disputar coisas inutilmente, cabe-nos encontrar o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte, não viver simplesmente do combate palavroso, mas tendo a operosidade no bem. Emmanuel é muito claro na sua interpretação: serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Divino Mestre, afeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Veja que coisa linda. Ficamos por aqui hoje, mas voltaremos em outra oportunidade, se Deus quiser. Até lá.